Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum do ano C. E o evangelho de hoje nos dá a ocasião de fazermos uma catequese a respeito de Jesus. Quem é Jesus para nós? É importante que nós tenhamos uma visão clara a respeito de Jesus, que é fundamental, que é o alicerce, que é a base, que é o fundamento da nossa fé. É importante que nós tenhamos uma visão clara para que nós possamos testemunhar o nome dele. Porque ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, é um mandato de nosso Senhor, que nós espalhemos a nossa fé. Sereis minhas testemunhas. Ora, mas como é que nós iremos pregar o nome de Cristo? Como é que nós seremos testemunhas de Cristo se nós não tivermos uma ideia clara do significado de Cristo para nós? Já vou dizendo desde o início que o objetivo aqui não é promover uma animosidade entre os cristãos e dos cristãos com os não cristãos. Não é esse o objetivo de criar um espírito de animosidade, de rivalidade, de intriga. Não. Mas nós precisamos saber quem Jesus é, para que saibamos quem somos. Somos cristãos, o que isso significa, para que possamos então obedecer ao mandato de nosso Senhor, que é de levar a nossa fé ao mundo inteiro e ganhar o maior número de almas, para que haja um só rebanho e um só pastor. Pois bem, no evangelho de hoje então, diz aqui que Jesus Cristo tinha começado já a sua vida apostólica, ele já estava sendo conhecido por muitos, e ele pergunta, Lucas capítulo 9, versículo 18, quem diz o povo que eu sou? Está perguntando aqui para os seus discípulos, isto é, no dizer dos homens lá fora, quem eu sou? E os discípulos, eles apresentam um retorno muito positivo. Isto é, Jesus
estava muito bem cotado. As pessoas falavam coisas boas a respeito dele. Diz aqui, ó, olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista. João Batista tinha sido morto, mas eles acreditavam que ele era João Batista ressuscitado. Ou era alguém com espírito, né, com aquela mesma têmpera, com aquela mesma garra, com aquela mesma força, com aquela mesma unção de João Batista. Era um elogio muito grande. Outros dizem que o Senhor é Elias, no mesmo caminho. Isto é, alguém que tem a mesma força, que tem a mesma predileção de Deus como Elias tinha. Outros dizem que o Senhor é algum dos profetas antigos que ressuscitou. Percebe que tudo era muito elogioso, mas nada era verdadeiro. Porque todas as visões, por mais elogiosas que fossem, eram visões meramente humanas. Ninguém estava dizendo o que Jesus Cristo verdadeiramente era: o Filho de Deus. Deus feito homem, que veio à terra para nos salvar. Aqui, meus irmãos, este ponto, ele é fundamental, porque o mundo de hoje também compartilha dessa mesma ideia. Se nós fizéssemos uma enquete e saíssemos por aí perguntando: quem é Jesus? Para você, quem é Jesus? Eu tenho certeza que nós teríamos muita dificuldade de encontrar alguém que falasse algo negativo sobre nosso Senhor. Todo mundo iria dizer algo elogioso. Se você encontrar um espírita kardecista e perguntar a ele: quem é Jesus para você? Ele vai dizer: é um espírito evoluído. É um espírito que vem de várias reencarnações, muito evoluído e que nos propõe uma moral elevada. Para ele, isto é um elogio. E nós não vamos dizer que ele tenha aqui um objetivo, uma intenção desrespeitosa. Ele está tentando ser gentil. E é assim mesmo que eles pensam a respeito de Jesus Cristo. Se você encontrar um budista, ele vai dizer que Jesus é um outro Buda. O que é um Buda? É um espírito iluminado. Siddhartha Gautama foi um deles, mas Jesus é um outro. É um Buda. É um espírito iluminado. É alguém a ser seguido. Olha, um budista não negará que Jesus Cristo seria alguém a ser seguido. Se você encontrar um muçulmano e perguntar quem é Jesus para ele, ele vai dizer que é um profeta. Que é um profeta, que é um homem de Deus, que nasceu da Virgem Maria. Ele não vai negar isso. Mas nenhum deles e nenhum outro membro ou fundador de uma outra religião dirá aquilo que é a condição sine qua non para que nós sejamos cristãos: que Jesus Cristo seja o Filho de Deus, Deus mesmo feito homem, Deus que veio ao mundo, se encarnou para a nossa salvação, e que Ele é o nosso único e universal Salvador. Ele é o Salvador do mundo inteiro. Não há um outro Salvador. Não há um outro no qual nós possamos colocar a nossa confiança, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade anunciada por Deus. E o próprio Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu senão por mim. Ninguém vai a Deus senão por mim. Vocês percebem que ou Jesus era um megalomaníaco,
ou ele é Deus. Porque ele tem uma pretensão única. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Então vocês percebem que ou existe uma verdade em Jesus, ou existe uma realidade abjeta, desprezível, repugnante, que devemos descartar. Não existe um meio termo. E eu quero que vocês compreendam esta situação de crise. Isto é, ou ele é Deus, o caminho, a verdade e a vida, ou ele é alguém que deve ser descartado, porque ele tem uma pretensão sem igual. Mas o que é que o mundo deseja? O mundo não tem, repito, dificuldade de acolher Jesus e o cristianismo, desde que Jesus não seja Jesus. Desde que ele não tenha a pretensão de ser o Filho de Deus. Desde que ele não tenha a pretensão de ser o caminho, a verdade e a vida. Desde que ele não tenha a pretensão de ter este caráter único, universal e absoluto. Mas a pergunta é, nós temos o direito de negar, de não reconhecer Jesus Cristo tal qual ele é, apenas para que nós tenhamos uma vida relativamente tranquila? O que é um pacifista? Um pacifista não é alguém que ama a paz. É alguém que ama a tranquilidade em detrimento da verdade, em prejuízo da verdade. Então, para que estejamos bem, eu nego até a verdade. Eu fico na mentira. Para que eu esteja em paz, eu me tornarei amigo do diabo, de Satanás, do mentiroso. Por quê? Porque se eu abraçar a verdade anunciada pelos cristãos, anunciar a verdade anunciada por Cristo, eu irei viver aquilo que o próprio Jesus Cristo disse: eu vim trazer fogo sobre a terra. Eu vim trazer, porque pai ficará contra filho e filho contra pai. Isto é, haverá uma divisão, sem sombra de dúvidas. Mas é importante que nós saibamos. Por quê? Porque qual é a tentação do mundo atual? O mundo atual é de viver um certo indiferentismo religioso. Mas o importante é que você tenha uma religião. Se você tiver uma religião, se você crer em alguma coisa, está valendo, porque todas as religiões são boas. Ora, meus irmãos, vamos parar. E aqui, de verdade, eu estou tentando ser o mais desapaixonado possível, apresentando a coisa de uma maneira bem lógica, para que nós vejamos que nós precisamos nos decidir. Ou nós seremos cristãos católicos, como os cristãos católicos sempre foram, pagando o preço pela sua fé cristã católica, como outros isso fizeram e por ela morreram. Que, por exemplo, quem foram os mártires? Os mártires foram aqueles que não aceitaram dizer que Jesus Cristo se equiparava aos outros deuses, que os outros deuses não eram de verdade. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, o Deus verdadeiro que veio a este mundo. Então os mártires morreram por causa disso. Pois bem, mas fecha esse parênteses. Voltemos aqui. Então, de uma maneira desapaixonada. Ora, se todas as religiões são boas, se todas as religiões são verdadeiras, todas as religiões são falsas. Se todas as religiões são verdadeiras, são boas, todas as religiões são falsas. São criações do homem, porque elas se contradizem.
As religiões se contradizem. Você vai ver uma afirmação em uma e uma outra afirmação noutra religião. Afirmação esta não apenas diferente, mas contrária. De modo que, se todas elas são boas, é porque todas elas são criações nossas. Isto é, nós as criamos. E aí, é claro, toda religião é uma expressão da busca que o homem faz de Deus. Neste sentido, toda religião é boa. Mas, meus irmãos, nós não cremos nisso. Nós não cremos que nós somos os criadores da nossa religião. Nós cremos que Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou, veio ao mundo e criou uma religião. Quando disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Meus irmãos, nós precisamos ter essa ideia clara a respeito de Jesus Cristo. Consequentemente, isso nos levará até a ter uma fé clara a respeito da única igreja de Jesus Cristo, para que nós possamos, com caridade, ganhar o maior número de pessoas para a verdade, porque nós cremos que só existe salvação em Jesus Cristo. Mas se nós deturparmos a verdade, nós iremos levar as pessoas para a mentira, porque é mais agradável, é mais politicamente correto, está mais de acordo com a mentalidade atual. Eu compreendo que este discurso, ele é profundamente antipático para a mentalidade atual. Mas a condição para que nós ganhemos as pessoas para Cristo é pregando a verdade tal qual ela foi pregada há mais de 2000 anos. Isto é caridade. E isso também é respeito com o seu interlocutor. Que se você dilui a verdade, você o ludibria, você o engana. Mas se você, com toda a caridade, com todo o respeito, você apresenta a sua fé, você está respeitando o seu interlocutor, porque você quer que ele chegue também ao conhecimento da verdade. Um documento da igreja que saiu no ano 2000, estava uma efervescência no mundo nesse período, isto é, a tendência de dizer que o que importa é ter uma religião, o que importa é ter amor no coração. E aí nós compreendemos que por amor se compreende muitas vezes a realidade mais sentimental e etérea. Isto é, não é um negócio que você pode segurar. Tá bom, mas o que é amar? Jesus Cristo vai dizer: amar é viver os mandamentos. Amar, quando isso se diz, é um sentimento que é muito difícil de se definir. Pois bem, então estava no ano 2000 uma efervescência. O Papa, então, era São João Paulo II. E São João Paulo II tinha como prefeito para a Congregação para a Doutrina da Fé, tinha Joseph Ratzinger, que depois tornar-se-á o Papa Bento XVI. Pois bem, então, nesse documento, Dominus Iesus, eu até aconselho vivamente quem puder adquirir, fininho, de fácil leitura, muito acessível, Dominus Iesus. Se encontra em qualquer livraria católica. Ou até mesmo baixando na internet, você põe lá Dominus Iesus em português. Vai sair algumas páginas e você pode ler. Na terceira parte deste documento, no número 13, nós iremos encontrar a apresentação da fé da igreja. Esta é a nossa fé. Diz aqui: os testemunhos do Novo Testamento afirmam claramente: o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo.
Só existe um Salvador no mundo. Só existe um que pode nos levar para o céu. Só existe um que pode nos dar o conhecimento da verdade. E eu repito, ou a fé cristã é profundamente certa, ou ela é profundamente odiosa e errada. Mas se isso é verdade, se nós cremos nisso, estou aqui citando 1 João, capítulo 4, versículo 14. Primeira epístola de São João, capítulo 4, versículo 14. Então, o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então não tem isso de dizer que todas as religiões são boas e todas as religiões levam para o céu. A palavra de Deus não diz isso. O magistério, a tradição da igreja nunca disse isso. Os santos nunca disseram isso. E para afirmar esta fé de que Jesus Cristo é o único Salvador, os mártires derramaram o seu sangue. Como é que nós agora, então, os cristãos modernos, nós somos modernos, aí nós sabemos qual é a verdade, e aí nós dizemos, não, você é budista, faça o bem e você vai para o céu. Ah, você é shintoísta, nossa, faça o bem e você vai para o céu. Você não precisa de Jesus. Cada religião traz um aspecto da verdade. Tá bom, o cristianismo tem um aspecto maior. Não, o cristianismo, a igreja que Jesus Cristo fundou aqui na terra, tem Deus. Tem aquele sem o qual não há salvação. E se alguém se salvar, salvar-se-á, porque não negou Jesus, mas de alguma maneira, porque não conhecia o caminho da verdade, foi alcançado pela graça de Cristo. Nós não sabemos como é que isso pode acontecer. Nós só sabemos o quê? Que quem estiver em Cristo, vivendo a palavra de Cristo, alcançará a salvação. Foi isso o que nos foi revelado. Mas, padre, quer dizer então que todo aquele que não é católico está no inferno? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o quê? Quem não estiver no corpo de Cristo, quem não fizer parte da igreja de Cristo, se salvar, se salvará por causa de Cristo, porque não negou Cristo conscientemente, ele não sabia que era Jesus Cristo o caminho, a verdade e a vida. Ele não sabia que era a igreja de Cristo. E aí, por um caminho que nós não sabemos, pode ser que ele se salve, mas se salvar, Cristo será o seu Salvador. Ele não se salvará porque é espírita. Ele não se salvará porque é budista. Ele não se salvará porque é muçulmano. Ele se salvará de alguma maneira por causa de Cristo. Mas nós sabemos que Cristo deixou uma igreja, que deixou os sacramentos, que deixou a sua palavra. Então ali é o caminho certo, perfeito e único para o qual nós podemos chegar a Deus. E era por isso que os missionários saíam dos recânditos, dos recônditos, de todos os recantos do mundo e iam para os lugares mais perdidos levar a fé, para que nós nos salvássemos. Foi por isso que nós nos tornamos cristãos católicos. Porque outros saíram até de uma vida confortável para pregar a fé para nós. Senão, nós continuaríamos pagãos. Se os missionários de outrora fossem modernos, como alguns hoje em dia querem ser, nós continuaríamos adorando pedras, paus ou animais. Continuaríamos pagãos. Não conheceríamos Jesus Cristo. Então precisamos ter essa coerência e dizer, não, eu não posso ser católico de uma maneira diferente. Eu não posso querer hoje em dia inventar a roda. Mas é claro, isso como é que você vai levar para
os seus amigos, que são espíritas, que aderiram a algum movimento de nova era, ou que não são católicos. Você vai dizer isso com toda a caridade, com todo o jeito, no momento apropriado. Talvez agora não seja o momento, depois. Mas você reza constantemente pela salvação desses que não creem em Cristo, tal qual é pregado na sua única igreja. Pois bem, mas continua aqui o documento Dominus Jesus no número 13. Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode tirar o pecado do mundo. E como diz São Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, eu citei já. E não há salvação em nenhum outro, pois não existe debaixo do céu um outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Meus irmãos, vocês querem algo mais claro do que isso, pelo amor de Deus? E não há salvação em nenhum outro, a não ser, pois não existe debaixo do céu um outro nome dado aos homens pelo qual nós possamos ser salvos. E este nome no qual nós temos a salvação é Jesus. Então, pelo amor de Deus, a quem nós queremos agradar? Ao mundo, porque eu sei, e você sabe também, dependendo do círculo de amigos onde você estiver, quando você afirmar isso, vão ter você como obtuso, fechado, medieval, desinteligente, né? Nossa, gente, que pessoa mais burrinha, né? Ela é tão fechada, que para o mundo, bonito é dizer, não, gente, o que importa é você ter uma religião. Por quê? Porque o mundo atual vive no indiferentismo religioso. O mundo atual vive no relativismo, isto é, tanto faz se é Jesus, se é Buda, se é Maomé, se são os ensinamentos de Allan Kardec, se é um hinduísta, se é Confúcio. O que importa é que você faça o bem. Então, lá no fundo, quem é o seu Salvador? Você e suas obras. O seu Salvador é você e suas obras. E nós dizemos não. O nosso único Salvador é Jesus. Ele nos salvou. E porque Ele me salvou, eu procuro fazer o bem. Porque Ele me amou, eu procuro amá-lo de volta. Não que as minhas obras por si mesmas me garantam a salvação. Então é importante, repito, que nós tenhamos uma fé bem clara, bem com a clareza meridiana, para que nós possamos dialogar. Senão, com ideias confusas, teremos também um discurso confuso e uma fé confusa. Continua então o número 13 do documento Dominus Jesus. No Novo Testamento, a vontade salvífica universal de Deus está estritamente ligada à única mediação de Cristo. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E quem é a verdade? É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus quer que todos os homens se salvem. E como é que se salvarão? Chegando ao conhecimento da verdade. E quem é a verdade? Jesus. Nós precisamos, meus santos, retornar à nossa fé. O documento aqui no número 15 vai dizer, já estou terminando, que isso, a respeito do qual nós estamos meditando agora, os teólogos modernos, eles não querem mais usar esta linguagem. Diz aqui, não é raro que se proponha evitar na teologia termos como unicidade, universalidade e absoluto aplicados a Jesus. Isto é, a teologia, e às vezes até alguns padres,
não querem utilizar esse termo, dizer que Jesus, ele é único. Porque só ele é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem. Ele é universal, ele é o Salvador de todos. E ninguém se salvará senão nele. E ele é absoluto, porque ele é Deus. E eu repito, meus santos, ou Jesus Cristo, ele é Deus, ou aquele profeta é um louco, porque ele tem uma pretensão desmedida, descabida. Mas ele é o Filho de Deus, ele é Deus, ele é o nosso Salvador. Então ele é único, ele é universal, ele é absoluto. Neste sentido, pode e deve dizer-se que Jesus Cristo tem para o gênero humano e para a história um significado e um valor singulares e únicos. É a fé da igreja, a fé de sempre. Neste sentido, pode e deve-se dizer que Jesus Cristo tem para o gênero humano e para a sua história um significado e um valor singulares e únicos, só a Ele próprios, exclusivos, universais e absolutos. Como diz lá no livro do Apocalipse, Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Por quê? Porque ele é Deus. Meus irmãos, a pergunta que Jesus Cristo fez aqui aos discípulos, ele faz a nós novamente. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para nós? Ele é de verdade, nós cremos de verdade que ele seja o Filho de Deus, o nosso Salvador? Então nunca mais nós iremos dizer aquela frasezinha fácil: o que importa é crer em alguma coisa, toda religião lá no fundo é boa. Que nós não iremos rebaixar Jesus a um simples fundador de religião. Nós iremos mais do que nunca firmar e confirmar a nossa fé. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo e fundou uma igreja. E aí nunca mais também nós iremos repetir aquela afirmação louca: a placa de igreja não salva ninguém. Como que a pertença a uma igreja fosse a coisa mais indiferente do mundo. Não pode ter sido. O Filho de Deus não teria vindo à terra e fundado uma igreja se a pertença a essa igreja fosse a coisa mais indiferente. Tanto faz você participar da Igreja Católica, ou da Universal, ou da Batista, ou da Quadrangular. Não pode ser. E aqui eu tento dizer, repito, da maneira mais desapaixonada. Isto é, se alguém parar e for honesto intelectualmente, ele não pode dizer que seja a mesma coisa. Que é indiferente. Que o que importa é o seu coração. Ora, em que igreja nós iremos encontrar Jesus Cristo, aquele que se fez homem para a nossa salvação e que se faz alimento para nós? Na igreja de Cristo. Em que igreja nós iremos encontrar Jesus Cristo verdadeiramente exposto e interpretado na sua palavra? Na igreja de Cristo. Porque cada um também que queira pregar Cristo à sua medida e à sua maneira. Mas como é que eu posso chegar ao conhecimento de Cristo? Do único Cristo? A partir também da sua palavra interpretada pela sua igreja. Como é que eu vou obter o perdão dos meus pecados quando, por causa das minhas misérias, da minha falta de fé, da minha sem-vergonhice, eu pecar no sacramento da confissão, que foi instituído por Cristo e deixado na sua igreja? Então vamos lá, meus santos, voltemos a ser católicos, não mutilemos a nossa fé, creiamos como
criam como acreditavam os santos mártires que pela verdade derramaram o seu sangue. Creiamos como criam, como acreditavam os santos que consagraram a Cristo plenamente a sua vida. Creiamos como criam, como acreditavam os missionários que vinham para os lugares mais difíceis, ter uma vida muito difícil. Quando saíam dos seus países, diziam aos seus pais: até o céu. Nós dizemos, até mais, até logo. Os missionários, quando saíam de suas terras, diziam aos seus pais e aos seus amigos: até o céu, até Deus, porque eles sabiam que se não morressem na viagem, morreriam naqueles lugares de missão. Mas valia a pena perder a vida por causa de Cristo. Quem quiser salvar a sua vida, evangelho de hoje, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Então esses missionários saíam para pregar o evangelho, arriscando a própria vida, e grande parte morria no meio do caminho. Mas eles tinham que levar a fé, porque eles tinham caridade. Eles tinham que levar o conhecimento de Cristo, do verdadeiro Deus, do único Deus, da única igreja de Cristo, àqueles que não tinham fé. Hoje é também o dia de nós rezarmos em ação de graças por tantos homens e mulheres que deixaram as suas terras, na sua grande maioria homens religiosos, sendo missionários para nos trazer a fé. Porque eles tinham fé. Não é justo que hoje nós cuspamos nesta fé, dizendo: toda religião é boa, toda religião é certa. O que vale é o que está no seu coração. Voltemos, meus santos, voltemos a ser católicos. E diante desta pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Nós iremos dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus, meu Salvador, segunda pessoa da Santíssima Trindade, a quem eu encontro amorosamente em cada Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, meus irmãos, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.